boa tarde aos presentes e aos ouvintes, aos telespectadores, para quem está no virtual. Para mim é um prazer falar um pouquinho sobre o museu. Eu comecei aqui como estagiário, então falar sobre essa relação de pesquisa é legal, é uma forma também de ver um reconhecimento sobre o trabalho que a gente faz aqui. E é uma honra estar ao lado de Gustavo, porque quando eu comecei aqui, eu peguei uma fase difícil, porque a gente pegou uma fase de pandemia. Então, o Museu Clara Soares não tinha visitação, o museu estava fechado por questão de medida sanitária, mas até por questão de organização. E quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre os museus para entender melhor, eu tinha 3 referências, que era Pedro, nosso diretor, Gustavo e André, né, que não está aqui hoje. E era sempre essa relação. E aí eu acho que a gente já entra num primeiro tópico, que quando a gente fala em conhecer o acervo, né, identificação de peças, a resposta mais simples é, muitas vezes, até para um outro público, ou até às vezes em linhas gerais, a gente pensando, se resume a um catálogo. A só pesquisar, às vezes, para fazer um catálogo, e a gente começou nesse processo, né? Porque o museu, ele tem, vamos dizer assim, 2 lados, né? Então, o lado A e o lado B, né? O lado A é aquilo que a gente mostra, aquilo que expõe, aquilo que está acessível a quem vem visitar, a quem vem ver, a quem vem conhecer, a quem vem se transformar quando entra num espaço, acho que como esse, né? Com um acervo impressionante e tão variado. O outro lado é aquele trabalho silencioso, que é o trabalho que se faz em arquivos e é um trabalho que se faz em biblioteca, que é aquele trabalho de todo dia de conservar, de catalogar, de manter, de pesquisar, né, de guardar, né? Então, esses 2 lados são faces, né, que elas não existem sozinhas, né? Claro, o grande público vê só o que está à mostra, mas eu acho que hoje é interessante e gostei muito, eu agradeço a Pedro, ao Instituto, pelo convite de estar aqui com você, porque é uma oportunidade, eu acho, de a gente mostrar o lado B também, né? Assim, o que é que está por trás dessa construção que não começou conosco, né? Ela começa lá em 1902, quando chega a primeira peça do museu, e essa peça, né? E aí quando eu descobri isso, porque eu acho que também cada um descobre o Instituto sozinho, né? O Instituto sempre existiu, quem já esteve antes de nós, né? Todos aqueles que já vieram já tinham esse conhecimento, né? Mas a gente tem a oportunidade de conhecer pela primeira vez as coisas, né? Então sempre que eu olho para aquele retrato de Felipe Camarão, né? Eu me espanto, porque é a primeira peça que foi doada por Alberto Maranhão em 1902. Então eu leio isso na revista, que aí veio a revista também como um espaço de documentação dessa história, né? Um espaço silencioso, a partir das atas você consegue entender como foi que esse museu foi paulatinamente, passo a passo, que essas coisas foram chegando. Hoje, a gente já tem uma visão mais crítica, pelo passar do tempo, dessa construção desse acervo e tal, que eu acho que talvez é um dos assuntos que a gente possa tratar aqui hoje também, né? E assim, eu peguei um caminho melhor pavimentado, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha essas 3 referências. Obviamente, que a gente tem questão do lado humano, nem sempre todo mundo sabe de tudo, né? Mas eu tinha pelo menos um começo, que eu acredito que até vocês mesmos, quando começaram, já era mais difícil. Porque eu, por exemplo, quando a gente começou, eu tinha essa publicação, esse catálogo. No museu, hoje ele é composto por 2 salas, né? Uma sala de exposição temporária e uma de permanente, mas a gente já começou com o roteiro. Então também tinha uma pesquisa prévia para começar. Foi por isso que eu inventei, né? Eu gosto de brincar que eu inventei esse catálogo aqui das peças, monumentos, né, do Instituto, esse pequeno livrinho. Por quê? Tanto para servir para o lado A, né, como eu falei, quanto para o lado B, tanto para nós
construirmos um caminho para dentro desse acervo, identificar como ele se compõe, quanto para quem vai apresentar esse trabalho para o público, quanto para o público também ter um manual em que pudesse ter outros tipos de informações. Claro, é um trabalho superficial, porque é um trabalho para um público amplo, é um trabalho muito mais informativo, no sentido de ser simples, mas ele tenta construir uma narrativa de apresentação dessas peças. Não é um trabalho ideal, porque eu não tinha as condições ideais para fazer de conhecimento para tanto é que esse trabalho de pesquisa, ele permanece com você, né, e vai permanecer com os outros, com quem vier depois, porque uma das coisas mais fortes aqui do Instituto é que nós somos um caminho de passagem, todo mundo, desde o primeiro que entrou aqui em 1902, hoje que nós estamos e quem virá depois de nós, né? E eu acho que é isso mais bonito, você trabalhar numa coisa que não tem fim. E é uma coisa que você passa de geração para geração. E é uma geração, e eu falo isso até com um pouco de emoção, que são pessoas que quando você entra aqui, elas dão um valor ao que elas fazem aqui. Há algo mais do que um simples ver uma peça ou de você cumprir uma função, um exercício, né? Essa é uma coisa que Alexandre tem muito, né? E que é muito louvável, né? Ele passa isso pra gente. Então, quando o Alexandre, pessoas como o Alexandre, entram aqui no Instituto, a gente fortalece essa sensação. Isso faz com que, cada vez que eu entro nessa porta aqui, eu sempre sou tomado, tanto pelas lembranças do que já passei, porque eu ainda, quando eu estava no colegial, né, na escola, eu vinha pesquisar aqui nas mesas que existiam aqui, nos jornais, nas coisas assim. Eu entrei aqui querendo conhecer o que era o Rio Grande do Norte, como todo mundo, né? A gente entra querendo conhecer. E depois você ter a oportunidade de fazer parte, de construir junto, né? De estar aqui no dia a dia, isso é muito forte. Você começa a ver o outro lado, como as coisas funcionam e como você precisa ter garra, né? Porque eu acho que o que todo mundo falou aqui hoje fala, é essa garra, tentar fazer sempre o melhor, né? Eu acho que a gente vê isso, vê em Pedro, vê em Alexandre, vê em você, vê nos meninos aí no guiamento, vê todo mundo, né? É um trabalho que também é bonito, porque ele é solidário, ele não se faz sozinho. Ele não é só uma coisa de tempo passado, presente e futuro, né? Ele é uma coisa de comunhão, a gente divide essas alegrias, essas dificuldades, e eu acho que também isso é um sonho, né? Um sonho de você ter uma oportunidade que é para poucos, de estar cumprindo um papel no seu tempo presente, na sua sociedade, né? Num estado pequeno, num estado que desconhece um tanto sua história, e a gente tem essa capacidade de levar isso adiante. Então eu acho que é uma responsabilidade, mas também é um presente. Eu gostei muito quando você falou dessa questão de lado B, porque um catálogo como esse, como você falou, tem o desafio da especialização. E aqui a gente no museu, né, tanto eu, você, Pedro, Franklin, todo mundo que compõe a BAN, como a gente chama carinhosamente, se especializa em um pouco de tudo, né? Eu sou só fazer uma nota de rodapé para a BAN. A BAN foi um nome criado por Pedro, que eu acho que devia ser divertidíssimo, porque dá ordem ao que é o Instituto, né? Porque o Instituto é um acervo tripartite, biblioteca, arquivo e museu, né? Hoje a gente fala do museu, mas o que é bonito é que você veja como o Instituto sempre foi uma instituição, vamos dizer assim, altamente moderna, porque dentro de sua estrutura ele já intercambiava esses três polos que são necessários. Se eu falei hoje lado A e lado B, o arquivo é o lado B, é onde a gente guarda essa documentação, onde está o material de pesquisa que a gente usa para o museu, e ao mesmo tempo o museu ajuda no trabalho de pesquisa ao a gente conhecer as peças e dentro das peças encontrar também a história. Então, há esse diálogo entre essas... E, claro, a biblioteca não se pode deixar, que é o grande conhecimento do mundo, né? Que está nas bibliotecas e que transpassa, repassa e sobrevive a nós mesmos, né? Quando surge a escrita, que a gente publica livro, a gente deixa para a posteridade. Hoje, claro, a gente tem essa oportunidade, como hoje, de gravar, filmar e deixar também um registro imagético, né? Falado, né? Que é também uma forma de conhecimento. Aí tem as videotecas, né? Hoje, os arquivos digitais e tal. Até para o futuro dos museus, né? Vai se passar muito pelo digital. Hoje achei um museu que ele não... E é um dos desafios que a gente tem no Museu Clara Soares, é fazer essa inserção no meio digital. Não só em
conseguir colocar de forma efetiva, da forma como a gente gostaria, mas também conquistar um público, né? Quando o Eduardo e Franco estavam falando aqui, a gente bate muito na geração mais nova, na dita geração Z, sobre a falta de interesse, e é um dos desafios, esse é um dos desafios, né? A gente como pesquisador, a instituição como museu, chegar nessas pessoas, né? Matheus, uma das minhas grandes preocupações quando eu entrei aqui, uma das minhas formações é jornalismo. Foi que eu disse, poxa, a gente precisa organizar, catalogar, arrumar, mas a gente precisa mostrar, divulgar, né? Fazer com que as pessoas conheçam e queiram vir visitar. Eu disse, como se pode fazer isso, né? Nos meios de comunicação. Não só os meios de comunicação já estabelecidos, e aí você começa a fazer contato com a imprensa, para apresentar a instituição, convidar para vir conhecer, que é um caminho, né? A imprensa propagar, ajudar e construir junto o Instituto com a gente, né? Conosco. Como também você ter os seus próprios espaços que hoje são possíveis. Então eu criei na época que foi a conta do Instagram do Instituto para divulgar, e eu comecei divulgando o museu, porque o museu é o chamativo, porque você coloca a peça, curiosidade, você conta aquilo ali um pouco, então é a partir do museu que eu vou fazer com que as pessoas venham conhecer isso aqui. Porque cria curiosidade, né? E o site, eu disse, precisamos ter um site, mas nesse site tem que ter o que é o Instituto. Então, tem que ter a BAN. E eu acho que o forte da BAN, vamos dizer assim, o cartão de visitas, né, do Instituto, que o Instituto existe, porque tem a biblioteca, o arquivo e o museu, é o museu, né? Digamos assim, o museu é, claro, não estou dizendo que ele é menos importante, mas ele também, tem essa importância de ser a vitrine, que é aquela que as pessoas vão ver, que elas vão ter o primeiro contato com esse universo, né? Depois é que elas passam, vamos dizer assim, aos livros, às pesquisas, né? Para conhecer, para ter interesse em ler um material, seja esse, ou seja, qualquer outro relacionado aos temas que elas venham descobrir aqui. E assim, como você falou, o museu, ele acaba sendo a porta de entrada, muitas vezes, para a instituição, para o público em geral, né? Não só para o pesquisador, que muitas vezes vem, passa batido, quer ir direto para a biblioteca. Muitos alcançaram, né? E a gente, agora falando como um colaborador também da biblioteca, a gente tem tentando lutar para abrir novamente esse espaço, mas o museu muitas vezes é a porta de entrada. Tanto e a de permanência. E a de permanência, porque eu vim por conta do museu como estagiário e estou aqui até hoje, 4 anos já. E assim como o Eduardo também, que está... Eu lembro quando vocês chegaram, né? Para mim foi uma alegria quando eu deixei a diretoria, né, da BAN, né, e passei o bastão, vamos assim dizer, né, expressão que se usa, para Pedro. Para mim foi muito bom porque vocês chegaram, então assim, trouxe para mim foi um alívio assim, de ver que um trabalho que foi começado, ele ia ser bem continuado por pessoas que estavam com outras visões, que tinham também a sensibilidade de saber que está numa instituição com uma tradição. Porque o que a gente precisa também é respeitar o passado, dentro, claro, de todas as suas, vamos dizer assim, todos os seus enredos, né, do que teve de bom e do que teve de ruim. Digo isso porque atualmente estou fazendo uma pesquisa, e você falou antes de digitalização, falo da importância da digitalização. Hoje você, na sua casa, você na internet abre e lê os jornais na biblioteca, no site da Biblioteca Nacional. O Instituto, é bom também que se diga, tem um bom repositório no site em que você tem acesso, por exemplo, à publicação das revistas e outros materiais. Ou seja, você pode fazer outros tipos de visitas ao Instituto. Os meninos falavam de queixas, né? As pessoas queixam, não posso pesquisar. Pode sim, há um certo material, que não temos o acervo disponível para uma pesquisa física, mas a gente conseguiu, com uma batalha, uma das tantas, colocar uma parte desse acervo para que você pesquise. Eu sou o maior consultador das revistas do Instituto, consulto a Biblioteca Nacional nos jornais, e aqui eu já estou entrando no arquivo, né? Mas fazem uma pesquisa, conto, e a base desse material também é isso, né? A gente ia às fontes, né? Não existe pesquisador sem fonte, e o Instituto é a casa das fontes, assim dizer. E esse papel da digitalização, ele amplia o acesso ao conhecimento. A digitalização, ela tem essa capacidade também. Quando você faz isso para o museu, você imagine uma pessoa que não tem uma oportunidade, não tem condições de viajar à capital, e não tem oportunidade de fazer uma visita, mas ela tem uma internet na escola, e aí ela vai assistir o vídeo de Alexandre fazendo um passeio, explicando. Ela vai entrar no site do Instituto e vai ficar curiosa, porque a gente falou aqui na revista, vamos ver se isso funciona mesmo, né?
ela vai ficar curiosa porque você disse que vai começar esse processo de digitalização, então ela vai seguir no Instagram. Então, assim, um mundo novo se abre para essa pessoa. Então, você está aqui hoje, mas a capacidade de visita desse instituto, ela não é só esse espaço. E essa que é a beleza do mundo. Eu não preciso só estar aqui para estar aqui. Né? E é isso que é bonito. Eu encontro aqui hoje com vocês, é bom porque eu acho que o presencial, ele nos traz esse prazer de reunir, de um bate-papo frente a frente, né? Essa convivência, a conversa, né? E a conversa ela é muito enriquecedora, mas também o digital, ele traz esse mundo de possibilidades. E você tocou num ponto legal, que é sobre a questão do desafio também humano, né? Da gente conseguir atrair, agora não falo só de visitantes, mas de gente capacitada para dar continuidade em certas pesquisas. Porque, por exemplo, eu sou da área de turismo, mas eu gosto de fazer pesquisas avulsas como hobby. Sempre gostei dessa questão de pesquisa. E até entender que dava para fazer ciência com isso, levou um tempinho, mas sempre gostei de guardar. E quando eu cheguei aqui, um primeiro desafio que eu me coloquei, que eu me propus a fazer com o Pedro, era fazer a catalogação das cédulas e moedas. Das cédulas, se teve uma facilidade muito grande, justamente pela questão de especialização, que eu até mencionei, porque eu já tinha essa experiência prévia, mas é claro, a gente também barra nas nossas próprias limitações, né? Porque, por exemplo, tem algumas peças aqui que são de origem chinesas, mas eu me limitei a isso. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente percebe, principalmente no documental, a perda do papel. E na moeda acontece a mesma coisa. Então, tem muitas moedas que elas já estão desgastadas do tempo das pessoas pegarem, então a gente perdeu a informação. E esse é um dos desafios. Já muitas vezes a gente esbarra em perca de informações e na fragilidade de como ela se encontra. Mas tem uma coisa que você mencionou que eu acho que é uma das coisas fortes nesse processo. É a solidariedade e o diálogo que existe entre museus, instituições, pesquisadores. Eu nunca vi vamos dizer assim, uma comunidade tão apaixonada pelo que faz e tão disposta a ajudar o próximo. Vou contar só um dos casos, que a gente se diverte também. Eu sou um entusiasta, nunca vou deixar de ser. E eu me divertia porque resolvemos pesquisar sobre... Aqui tem um dos primeiros aparelhos de telefone que teve instalado na cidade de Natal, né? Inclusive nós fizemos uma série de artigos sobre as peças do museu, foram publicados no Jornal da Tribuna do Norte, estão tão disponíveis no site da Tribuna quanto nas páginas do Instituto, e eu também tenho um site pessoal onde esses textos estão lá. Então, quem quiser saber, são textos curtos, diretos, objetivos, conta um pouquinho da história da peça e conta também um pouco dessas aventuras que a gente passa, né? Então, como a gente vai descobrir detalhes sobre esse telefone? Nós não somos especialistas em telefone antigo do século XIX, nem do século XX, desculpa, do século XX. Telefone aqui do século XX. Então, o que é que a gente faz? Vamos descobrir onde existem pesquisadores em museu de telefone. Lá vou eu e André em busca de museus de telefone. Então, a gente achou um museu de telefone no interior de São Paulo, um grande museu que guardava peças de telefone. E a gente mandou correspondência oficial do Instituto, né? O que isso aí já é um trabalho do pesquisador por trás, dentro do arquivo. A gente manda, André era o diretor na época, e eu disse, André, vamos mandar uma correspondência oficial, dizendo que a gente tem esse aparelho, manda umas fotos, manda os dados que a gente tem e solicita se eles têm algumas informações que a gente possa trocar. E aí foi uma conversa maravilhosa, conhecemos essa funcionária que estava no Museu do Telefone, eu não me recordo o nome dela agora, mas aí você acaba criando amizade, e aí ela foi nos auxiliar a encontrar dados sobre aquele aparelho, a gente foi comparar com aparelhos que tinham lá, depois a gente saiu pesquisando na internet, descobrimos a fábrica que fazia os telefones, onde era. Então, assim, é um caminho maravilhoso, porque é um caminho sem volta, você só vai, e você vai se encantando, é como se você descobrisse voz no silêncio da peça, porque uma peça parada, que esse livro, se eu não vejo, se eu não folheio, se eu não abro, ele não tem vida, ele não existe. Mas a partir do momento em que eu descubro o que está por trás daquilo, né, e eu acho que aí nós somos nesse papel, isso aqui é a beleza do trabalho que eu acho que a gente faz aqui, nós todos fazemos, é justamente abrir esses olhares. Né? É como se você olhasse para aquilo ali e desse um sentido àquilo.
e entregasse a pessoa para que ela tivesse a oportunidade de desenvolver o seu conhecimento acerca daquele assunto, daquele tema, a partir de um objeto, por exemplo. E como você falou, né, não tem fim, porque, por exemplo, e aí meu relato pessoal, né, nessa das células, eu fiz todo o catálogo das células, aí eu fiquei, dá para explorar mais. Aí agora eu quero fazer, eu sou da área de turismo, né, então, será que a gente consegue relacionar, só contextualizando, né, a cédula, ela tem a parte da frente, que a gente chama de anverso, a do real, ela tem o símbolo do real, e por trás o reverso, que desde 1994 é sobre a fauna, né? Certo. Que é uma beleza. Que é uma beleza. Que homenagem. E quando a gente retorna para outras séries, é homenagens a políticos, a patrimônios. E por que não explorar isso? Por que não fazer essa exploração de contar a história de cada patrimônio por trás da cédula, né? No reverso da cédula. Olha que título lindo, no reverso da cédula. Veja, né? É uma viagem interessante. Recentemente eu visitei alguns museus. Eu estive no Rio de Janeiro e revisitei lugares da Biblioteca Nacional. Claro, estava tendo uma exposição de jornais maravilhoso lá. E é encantador porque eu olho para lá e vejo o Instituto. Naquela portinha de vidro, a gente fica olhando as pessoas trabalhando, pesquisando. E é muito divertido. Tinha a mesa que sentava lá Drummond e ele não gostava que ninguém sentasse na mesa dele. Então tem a sala de pesquisa aqui, né? São certos rituais relacionados a esses espaços que faz com que a gente, quando entre ali, fique imaginando que aquilo é um templo, né? Uma espécie de templo, né? E nós tivemos a sorte dos primeiros diretores que transformou bastante a Biblioteca Nacional, era um norte-riograndense, né? Rodolfo Garcia, que foi que modificou lá, porque a Biblioteca Nacional, assim como o nosso instituto, né, tem esse caráter de conservar, lá no caso só livros, porque existe o Arquivo Nacional, quer dizer, as instituições nacionais elas são mais separadas, existe o Museu Nacional, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, né? Aqui não, nós temos os três numa casa só, o que eu acho que é uma confluência, eu já comentei isso, maravilhosa, né? Então eu entrei nesse espaço e você vê uma conservação de um tempo, mas uma modernização, que eu acho que é o que hoje está muito em conversa aqui hoje, né? A gente trabalha com tradição, trabalha com passado, não é? Mas a gente não deixa de estar dentro dos equipamentos do presente, olhando os avanços do futuro e incorporando para que essas coisas elas tenham maior capilaridade, para que elas tenham maior difusão, né? Maior difusão. E eu acho que esse era o grande sonho que eu acho que se tinha no passado, porque você não tinha todos esses meios, né? Era o que? Publicava no jornal, a sociedade mais restrita que frequentava aqui. E hoje a gente, com um trabalho que várias pessoas fazem, como o Alexandre, volto a dizer isso, propagam e entregam isso ao mundo, né? Como uma paixão, como uma vocação. Eu acho que a vocação é a palavra, né? Pedro é um baluarte, né? Pedro é um baluarte porque Pedro é uma espécie de regente. Gosto de dizer isso. Quando diretor, ele é um regente. Ele nos deixa numa posição de conforto, né? De trabalhar junto, de crescer junto, de dialogar, né? E é por isso que estou aqui hoje, porque os convites que ele me faz, ele já vai dizendo, olha, isso fica interessante, por isso você começa a se empolgar com o que ele está dizendo, e quando você vê, ele diz que, ele chama isso de rasteira, eu vou lhe dar uma rasteira, brincando comigo, né? Mas as rasteiras de Pedro são maravilhosas, que é como se você deitasse numa nuvem, assim, você cai ali e você sempre sai melhor do que você entrou. Porque se a gente também não é provocado, se nós não somos estimulados e se a gente também não tem curiosidade, nada se move. A gente fica parado. A gente não vai. Quando o Alexandre hoje falou, né, convidando o pessoal para vir e tal, eles diziam justamente isso. Olha, eu vou conversar, a gente vai partir de um papo, a gente vai descobrir junto, né? Poxa, que coisa linda essa mensagem, né? Essa mensagem é o que eu também quero dizer, assim, eu vou partilhar da mensagem dele, né? Porque é uma mensagem que eu acho que é o espírito que a gente tem que ter dentro de um espaço como esse e numa atividade como essa que a gente exerce para além destes portões, né? Desses lindos portões gradeados. Você falou sobre a peça de Câmara Cascudo não, de Felipe Camarão. Sim. E eu queria pegar esse gancho para a gente falar até sobre as dificuldades e por como a pesquisa ele auxilia na gente preservar e conservar, né? Não é só descobrir sobre a peça. Porque a peça de Felipe Camarão, hoje, ela é uma cópia. Não sei se você já
depois que a gente trocou, Sim. se você já observou. Porque o nosso confrade, né, Manuel Onofre Neto, ele olhou a peça e a gente já até tinha discutido um pouco sobre isso e viu que as condições que ela estava, porque ela pega luz direta na peça, em uma peça que ela foi desenhada a carvão. E se teve a preocupação da gente retirar a peça. Só que a gente também entra muito em conflito. A gente vai retirar e aí a gente vai perder a informação e vai perder o guiamento, como é que a gente vai fazer, e a gente resolveu colocar uma cópia. Bem feita, por sinal. Nós passamos por muitas provações e dúvidas no nosso ofício, né? Eu digo que a história, né, uma das minhas falas aqui, que a história tem essa ideia de... É um ofício pra gente, um ofício... Eu acho bonito o ofício não falar profissão, serviço, prestação de serviço. Não, não é isso. É um ofício. Ofício é aquilo que você repete, aquilo que você constrói, aquilo que você vai aperfeiçoando, passo a passo, né? E aí você passa por esses dilemas, né? Conserva, não conserva. E que também são comuns a outros espaços museológicos. Eu falava que visitei alguns museus, agora fui mais... Eu vou usar uma palavra antiga, vamos dizer assim, a paisana, fui como espectador, mas já fiz muitas visitas técnicas, porque eu acho que a gente tem que conhecer os problemas, os dilemas e também as soluções que outras instituições similares elas adotam. Por isso, um dos trabalhos que eu fiz aqui, quando fui da diretoria, foi que a gente foi estudar os outros institutos históricos. Precisamos estudar quem são, como são, o que fazem, quais são as suas dificuldades, quais não são. A gente precisa conhecer em comum e também precisa, enquanto biblioteca Arquivo Meu, produzir conhecimento. Não é só a gente trabalhar o conhecimento, a gente precisa produzir o conhecimento. E aí nós começamos um trabalho de pesquisa maravilhoso, de consultar, conversar com esses outros, dividimos, que são muitos, né? E o que foi bonito no final foi que nós publicamos o primeiro livro sobre os institutos históricos estaduais do Brasil e foi feito por nossa equipe aqui. Por todo mundo que trabalha diariamente na biblioteca, a gente sentava todo mundo numa mesa aqui nesse salão maravilhoso, né? E ia construindo esse processo de pesquisa que foi por consulta, né? A gente consultava as pessoas, montou um questionário com todos os protocolos que a gente criou junto. Foi uma construção muito bonita e eu acho que essas produções como esse catálogo, né, também é um papel que a gente tem, né? É um papel de também conhecer o outro e também levar a nossa experiência para o outro, né? Esse espírito de harmonia, convivência e troca. E não só levar a experiência e trazer experiências justamente com essas parcerias com outras instituições congêneras, né? Com outros institutos históricos, que começou a nível estadual e hoje a gente está tentando trabalhar a nível de cidade também, né? No Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente não tem esse tipo de instituição, mas... Você diz trabalhar a nível de cidade como? Institutos históricos que são de cidades. Ah, sim. Porque a gente tem Instituto Histórico aqui do Rio Grande do Norte, mas quando a gente vai para Minas Gerais, algumas cidades têm institutos históricos sobre a cidade. Por exemplo, da terra natal dos meus pais, Garanhuns. Eles têm o próprio Instituto Histórico da cidade. Eu participei no bicentenário da Revolução de 1817 de um congresso, não sei se posso chamar congresso, eu não me lembro o nome oficial do evento, um congresso em Recife que reuniu os institutos históricos do Nordeste e os institutos municipais. Então todos tiveram um espaço e uma oportunidade de contar a sua experiência, apresentar seu instituto, contar como era. Foi no Forte das Cinco Pontas, que é um lugar lindo, um lugar histórico, que tem o Museu da Cidade do Recife. Nós fomos muito bem recebidos lá. E foi uma semana de atividades e diálogos extremamente construtivos. É pena que não se repetiu, né? Não houve outra ocasião que isso pudesse ser. Quem sabe aqui, Alexandre aí não se anima e promove aí o encontro. Pedro também, né? A diretoria do Instituto encampa a ideia e promove um encontro de institutos para a gente conversar institutos, conversar iniciativas. Você veja, e levar também o que a gente faz aqui para os outros, né? Eu acho que se a gente se une numa rede, a gente cresce, porque as dificuldades são comuns, os desafios são comuns, né? E o propósito é o mesmo. Né? E às vezes um desafio que a gente já passou,
conseguiu encontrar uma solução dentro das nossas limitações, pode ser que um outro instituto esteja passando, tanto de material, de capacitação, Sim, importantíssimo, né? de conservação de peça. É porque são muitas frentes, né? Como você falou aí, capacitação, conservação, conhecimento. Quando você fala, por exemplo, a chegada de Onofre aqui é um dos outros ganhos que o Instituto teve pelo conhecimento que ele tem, né? Dessa parte das artes plásticas, tanto um conhecimento profundo, vamos dizer assim, histórico, quanto um conhecimento técnico que ele traz para que a gente precisa, né? E faz com que a gente avance. E legal também que a gente falando de Onofre, puxando para essa parte de arte, como o Instituto também, não só pesquisas aqui da gente, do museu, mas como também refletiu em pesquisas de outras pessoas. Um livro, por exemplo, de Moura Rabelo, que hoje é o maior retratista, né? Podemos dizer esse título, de Moura, o maior retratista do Rio Grande do Norte. A professora Isaura, né, que montou um livro e o maior acervo dele se encontra aqui. E muita gente não sabe. E muita gente não sabe. Agora fica sabendo. E aí a gente também encontra nessa limitação, né, da questão de conservar. Porque é um acervo que ele está, infelizmente, bastante danificado e ele apresenta uma característica única que é a questão do carvão. Ele foi feito no carvão e hoje muitos artistas conseguem utilizar elementos para fixar o carvão e ele não usou. Então a gente tem esse desafio. Será que ele essa técnica? Ou será que não tinha, né? Eu também não tinha ideia de que estava construindo história, né? Então toda vez que a gente mexe... faz o presente e a gente nunca, às vezes, dá conta dessas coisas. Eu digo artista, né? Em ação. Você falou, eu acho que desse tipo de como esses conhecimentos, eles são preciosos para que a gente mantenha. Mas tem um ponto que você reitera, né, das dificuldades, né, da questão da conservação do material. O que a gente precisa também deixar dito, e eu acho que sempre tem que deixar registrado, é que a sociedade, os frequentadores, os institutos, precisam cobrar do poder público, né, uma responsabilidade também com esse espaço. Porque é preciso que se diga que essa instituição ela é privada, mas é uma privada no sentido de ser formada por um coletivo de sócios que muda, né, porque as gerações estão se sucedendo. E muita gente não sabe que aqui é uma entidade privada, né? Mas o serviço é público, é uma entidade de interesse e caráter público, né, e reconhecimento de 3 esferas, né? Então tem essa importância que nós, enquanto sociedade, não só nós, precisamos cobrar do poder público uma valorização deste espaço para que esse material seja conservado, para que haja recursos para que o trabalho da biblioteca ande. Eu, desde que entrei no Instituto enquanto sócio, não tive a oportunidade de ver essa biblioteca. Eu trabalhei para isso, não consegui. André trabalhou por isso. Pedro, vocês vêm trabalhando por isso e a gente não consegue entregar esse acervo para que a população venha consultar também em loco ou digitalizar mais peças, mas para isso a gente precisa de pessoas capacitadas e precisa de recurso financeiro, porque no dia a dia tem um material que você precisa para poder trabalhar, não é? E se você não tem um financiamento, se você não tem recurso, você não leva adiante, né? Você, dentro do lado A e o lado B, há essas sustentações que elas são necessárias. Se falta um pilar desses, o trabalho não consegue avançar. A nossa boa vontade, ela tem um limite. E esbarra nesses. O financeiro é um deles, né? O financeiro é um deles porque ele torna capaz que um trabalho, ele torna, aliás, incapaz, se você não o tiver, que um trabalho sério como esse possa avançar. Porque a gente vem tão formiguinha, porque não tem recurso. Não tem recurso. Como é que você tem uma instituição que tem um trabalho perene e você tem recursos irregulares? As pessoas que trabalham aqui trabalham muito mais por paixão, e eu via isso todo dia. E continuo vendo. E eu acho isso um assinte, você ser um profissional e você não ter o direito a um reconhecimento, a um trabalho justo. Não é? Por quê? Porque a sociedade não valoriza a importância do seu passado e não valoriza o trabalho que as pessoas que fazem aqui. Vocês têm que ser aplaudidos aí de pé
nessa sacada, porque é muito louvável o trabalho que é feito aqui. E eu, pelo menos no meu dia a dia, quando eu estava mais nessa parte de guiamento, hoje já não consigo tanto, né, questão de disponibilidade de tempo, porque a gente tem que ir atrás do financeiro, não consegue se dedicar 100% aqui, é que Pedro tinha colocado um desafio da gente montar uma terceira sala de exposição. Adoro os desafios de Pedro. Sendo que a gente tinha um espaço aqui próximo à entrada do banheiro, que falávamos sobre o Instituto. Pô, precisa, né? Como é que ele não conta a sua própria história? Só que era um espaço tão pequeno que muitas vezes se perdia. E essa terceira sala, a missão foi essa. Não, vamos falar sobre o Instituto e falar sobre os nossos desafios, as nossas missões. Que bonito isso. E explicar para as pessoas justamente esse trabalho, essa dificuldade de conseguir recurso, que muitas vezes o recurso que a gente tem é proveniente das vendas. Sim. Eu fui um grande batalhador das vendas nesse processo que eu comentei aqui, né, da assessoria de imprensa e tal, de transformar, inclusive doei livros meus, um livro que eu tenho justamente sobre o Rodolfo Garcia, né, e eu acho que foi um símbolo, né, essa figura que me inspirou pelo trabalho que ele fez lá. Claro, ele fez um trabalho nos anos 40, outras condições, outros lugares, mas quando você vai conhecer a história dessas pessoas, não é diferente da nossa. O que Rodolfo Garcia batalhou para chegar onde chegou, as dificuldades que ele teve, foram as mesmas que a nossa. Então, assim, a roda muda, mas parece que permanece a mesma. Por quê? A falta de conhecimento e reconhecimento da nossa sociedade. A questão de reconhecimento sempre eu estou indo muito nesse ponto, porque eu acho que a gente, às vezes, precisa martelar umas coisas, né? A gente precisa chamar as pessoas a se unir, a participar, a valorizar. E até foi uma fala de Eduardo e de Franklin, de que o trabalho que eles fazem aqui, muitas vezes o pessoal vai no Instagram para pesquisar sobre eles, para agradecer. Esse lado também é Então é magnífico. algo que o financeiro, óbvio, a gente corre atrás, né? Não é o fim pelo que a gente vive, mas ter esse reconhecimento, às vezes, de uma pessoa desconhecida, e só dela ter o trabalho de ir atrás da gente, já também dá um orgulho do trabalho que a gente está fazendo. Esse é um lado, que eu digo, a questão das trocas, né? A questão da convivência, a questão de você abrir diálogos, né? com essa potência que você tem de estar num espaço como esse. A satisfação é um motor maravilhoso, né? Eu acho que é o que move muito mais o que a gente faz aqui. É esse sentido de cumprir um dever, mas um dever por paixão. Um dever por acreditar no que faz, por acreditar que está contribuindo com alguma coisa. A gente esquece muito hoje de fazer as coisas sem olhar a quem, sem fazer as coisas sem esperar um resultado imediato, mas simplesmente pela satisfação de fazer e por cumprir um dever enquanto cidadão do mundo, enquanto personagem aí da humanidade, né? Você deixar um pouquinho daquilo que você possa e tem dentro das suas aptidões para que as pessoas, para levar conhecimento, e você receber um reconhecimento sobre isso, aí são as glórias, né? Eu acho, eu falei muito das coisas inglórias, mas aí também não se pode deixar o lado B, que são as glórias, né? Que há nesses ofícios. E você puxou um negócio muito legal, né? A gente falando sobre a contribuição com os institutos, a conversa com os institutos, mas principalmente aqui a gente que está no guiamento, porque tem mais esse contato com o público, é a conversa e a troca de conhecimento com o público. Não só no sentido de alguém que tem mais conhecimento, o conhecimento formal, certo, da pesquisa, mas quem tem o conhecimento da vivência. Que sempre, quando a gente está no guiamento, alguém traz uma experiência de vida, de peça. Por exemplo, eu aqui já não mais numa atividade dentro do museu. A gente fazendo uma atividade de educação patrimonial, contando a história de personalidades, chegou até então, a gente, contando a história de Zé Areia, chegou na bisneta dele.
E ela contou sobre um outro lado que muitas vezes não está num livro. Então, a questão do pesquisador também está nisso, de escutar as pessoas. Aqui é a casa da memória. A casa você da também memória. desperta as memórias que as pessoas trazem, né? E aí você cria um diálogo, algo que só existiu naquilo, que eu acho muito bonito, que só existiu naquele momento, né? Com aquelas pessoas que estavam ali. Então, eu acho que também tem essa satisfação do aprender com quem vem. Porque quem vem, ele traz, né? Como os meninos disseram, Eduardo, Frank, traz essas provocação no bom sentido. Trazem essas inquietações ou esses desafios que não estão previstos no dia a dia e que só se fazem no momento e na vivência. E eu acho que aí é a beleza da vida, né? Eu estava fazendo um guiamento com a turma da Escola Juvenal Lamartine, uma turma do 9º ano. E eles não sabiam que era Juvenal Lamartine. Nunca tinham visto um retrato, e nada. A gente tem o busto, né? E nessa sala que a gente montou sobre a instituição, eu falo tinha porque a gente desmontou temporariamente. Tinha um retrato de Isabel Gondim e abaixo Juvenal Lamartine, que no guiamento, quando a gente montou essa proposta... A primeira mulher que foi sócia do Instituto Histórico, do Instituto. E já era sócio do Instituto, correspondente do Instituto de Pernambuco. E a gente quis fazer essa relação dela como primeira sócia aqui da instituição, também de doutora Juventina como primeira presidente, e falar também da luta de Juvenal Lamartine na questão do voto feminino. E as crianças não faziam ideia sobre isso. Teve até um menino que falou como tudo está relacionado, né? Você relaciona o presente com o passado mais distante, quer dizer, como a gente pode unir a história a partir do presente, do passado, do futuro e dos tantos passados, né? E teve até um menino que a gente dividiu, né? A gente tem uma limitação de espaço, a gente foi dividindo em várias turmas, a gente sempre tinha uma troca de experiência. Por estar em um grupo menor, e a gente sabe que tem aquela questão de panelinha, né? O adolescente ele quer ficar com o grupo dele. E eles se soltavam mais, eles falavam mais. E teve um menino que falou que ele sempre passava por uma foto, pelo busto de Juvenal Lamartine, que também tinha na escola, mas ele nunca nem prestava atenção. Então muitas vezes a gente tem esse toque de conversar com as pessoas de que o que ela está passando no dia a dia é algo que tem uma sensibilidade, uma historicidade tão grande que ela nem reconhece. Porque às vezes você pode passar aqui na Rua da Conceição, descer, subir, e você não sabe que nessa rua desceram os holandeses para tomar o forte, que tinham subido, né, ali Areia Preta e tal, foram até a Lagoa Manuel Felipe, né, que é a cidade da criança. Depois eles vieram, entraram por aqui para atacar a cidade, a população já tinha fugido, porque disseram, lá vem os holandeses, vão atacar, todo o povo fugiu. E eles desceram essa rua aqui, quer dizer, está aqui do lado, onde os holandeses... A gente atravessa todos os dias, né? E aí, se você sai daqui e anda mais 2 passos, você já muda, não sei quantos séculos de história, tá a prefeitura ali na esquina, que é um prédio de 1922. Então, assim, aqui no centro, você dá 2 passos, você mudou séculos, mudou décadas. E tem outras configurações. O bonito de você estar num espaço desse é a história viva. E que nessas misturas de tempo, você dá um rodopio, tá em outra época. Tem um filme, né? Tem uns filmes desses que você faz aquelas viagens ao passado, mas o cinema imita o que a gente faz aqui nesse sentido, porque quando você se vira, vê Juvenal Lamartine e por outro lado Isabel Gondim, você está aí, você pulou do século XIX para o século XX rapidamente, com histórias de vida que se conectam de alguma forma, né? E o que é legal também, a gente tá gosto muito de falar a gente, porque eu ainda faço parte vez ou outra, venho fazendo algum guiamento, só que a gente tem uma conversa sempre constante aqui com o pessoal do guiamento, que é Franklin e Eduardo, com o pessoal da biblioteca, que faz essa contribuição também ao museu, e como as pessoas, nas suas vivências, vão tentando assimilar o que a gente tem aqui. Eu recebi em um evento como esse, de Semana de Museus, a gente deixou um momento antes de um guiamento aqui pela Cidade Alta, teve aquele espaço em branco para o pessoal conhecer o museu, e tinha um pai
e uma menina que eu acho que ela tinha uns 6 anos. E ela se encantou na peça do Barão de Ceará-Mirim. Sim. E eu gosto muito de novela. E eu meio que na intuição fui e falei, você já assistiu, na época acho que era Novo Mundo, que era uma novela de época retratando a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E eu fui e retratei, se você for prestar atenção na novela, lá também vão ter uma obreira que nem essa aqui que a gente está usando. Olhe também um chapéu. Então a gente também tem essa missão de interpretar e trazer outras referências. Ainda mais referências do mundo atual, né? Filmes, quadrinhos. Os quadrinhos históricos são uma maravilha, né? Você transformar a história numa linguagem escrita em lugar. Biografia em quadrinho, hoje você vê. Reportagem em quadrinho. Estou citando o quadrinho como exemplo. Mas livro ilustrado, uma história. Isso aqui não deixa de ser um livro ilustrado. Porque o carro-chefe, por exemplo, desse manual são as peças. E a partir da peça, a informação. Então, aqui o que é a força é a imagem. O ponto de partida é a imagem, né? Então, é essa beleza, esses podcasts que tem, né? Enfim, tanta coisa que há que você conecta com coisas do presente, com obras de ficção, obras de não ficção, que vão, em outras linguagens, com outros recursos, contribuir para a disseminação do conhecimento. Até sobre essa questão de desenho, a gente tem um artista aqui, né? Um Franklin, que tem nem palavras para o trabalho que ele faz e que a gente usa bastante para trazer referências. Até, infelizmente, André não está aqui, mas acredito que você deve ter participado, que foi sobre a recuperação do brasão de armas. Sim. Do Rio Grande do Norte. Acompanhei. E no nosso acervo a gente tem aquele primeiro rascunho de Corbiano Vilaça, né? Sim. Que ele colocou o nome, acho que foi Amor e Ordem. E eu pedi, Franklin, a gente não tem condições de expor isso. Então vamos recriar essa... Isso é uma maravilha, porque você dá a oportunidade de se ver, não é? E ir para um artista que tem um talento, quer dizer, você dispor de um talento e a partir desse talento você levar o conhecimento histórico. Porque a gente às vezes acha que a arte pela arte no sentido de uma arte ficcional, mas ela também tem um papel nesse sentido de vamos dizer assim, tradução da história, de propagação da história. É isso, eu acho, a beleza de você utilizar ferramentas de outros lugares, de outros meios e incorporar a lugares que você não pensava em usar isso, você usar a exposição de arte para contar história, por exemplo. Né? Até nessa exposição dele, a gente fez um mural dos presidentes e a gente sempre chamava atenção justamente para a questão da doutora, né? De mostrar até vezes como o conhecimento estava muito concentrado na questão do homem e aqui no Instituto se teve essa primeira quebra de barreira com Isabel Gondim. Sim. E teve um outro marco com a doutora. Só que quando a gente coloca na perspectiva de desenho, você chama atenção para esse caráter do talento de Franklin. Você dá vida, né? A pessoa, e dá uma né? vida de outra forma. Ela deixa de ser um nome, né? Ela vira uma arte. Figura. E vira uma pessoa, você reproduz, você vê a coisa, né? É diferente, né? De você saber ou tal. Eu acho que isso tem digamos que um papel, né? Mas o interessante, eu acho que do nosso papo hoje, é que eu creio que a gente cumpriu o que prometemos, porque a ideia era conhecendo o acervo, né? Eu acho que eu começo a conhecendo o acervo e a gente foi aqui vamos dizer assim, conhecendo, trazendo passo a passo de um processo do presente, né, no diálogo, e também trazendo essas outras referências que a gente tem de vivência, né? E que eu acho que a pesquisa, a gente sempre pensa a pesquisa como algo muito professoral, como você vai aí, você tem que ter todas aquelas normas científicas e tal. Isso é muito importante, mas pesquisa também é curiosidade. A pesquisa nasce da curiosidade. Eu acho que foi isso um pouco que a gente falou hoje. E eu acho que é o que a gente precisa transmitir para as outras pessoas, porque não sou só eu ou você que pode pesquisar as peças do museu aqui. Claro, nós trazemos as informações oficiais que a gente tem que usar para o lado B.
que é para o arquivo, para a gente ter um documento, para a gente ter as informações de conservação da peça. Mas para quem quer conhecer, vá fazer suas pesquisas. Aproveita a internet, as revistas do Instituto, que tem os livros que tem aqui. Venham comprar os livros, ler os livros, emprestar os livros, trocar os livros. Venha conversar com o pessoal, venha fazer as visitas guiadas. Eu acho que aí você vai se encantar com isso e você vai descobrir, vai escrever seus próprios... Quantas pessoas eu já vi que começaram com essa paixão e desenvolveram trabalhos maravilhosos, tornaram pesquisadores, propagadores da cultura do Rio Grande do Norte, do conhecimento. E eu acho que tudo isso existe, né? Porque, como diria o poeta Ferreira Goulart, né, ele disse que a arte, a cultura, essas coisas todas, ele disse numa entrevista, achei isso lindo, né? Porque a vida não basta. Né? Porque ele dizia que um poeta era um ser inútil, porque ele não produzia nada útil. Por exemplo, o sapateiro produz um sapato. Você calça o sapato serve para você andar. Mas o poema, você usa um poema para quê? Mas ele disse assim, mas é o poema que transforma a vida, é o que a gente faz sonhar, é o que a gente vê as coisas. Um poema faz com que a gente olhe uma janela e a janela deixe de ser uma janela, porque ele diz que aquilo ali é um olhar abrindo o mundo. Quando a gente está aqui, tem muita poesia aqui no Instituto também. Porque nós somos marcados pelo badalado sino da igreja aqui do lado. Então, você não precisa estar olhando o relógio toda hora, porque você está aqui, aí abre-se essas janelas, quando se pode se abrir essas janelas. E aí, entre essa brisa que vem, o rio Potengi está descendo lá embaixo, a altura cria o prédio, você vê o movimento da rua, você tem um distanciamento e um silêncio para o trabalho, mas você está dentro da cidade, você está convivendo com a cidade, você está vendo as pessoas passarem. Isso aqui é um lugar de encontro, é um lugar de conversa, é um lugar de convivência. É um lugar cheio de vida. Eu acho que as peças são imóveis, os objetos não falam, mas a gente fala, a gente propaga e a gente mostra que eles falam, que eles têm história, que eles têm vida e que isso que transforma. Você falou bem, aqui é um espaço de convivência. Né? Antes de... Tem essa questão do museu do conhecimento, mas é convivência. Quando você vai fazer um guiamento comigo, vai ter conversa com o Eduardo, com o Franklin, porque é a forma como a gente acredita que consegue passar esse conhecimento do lado B. Né? É através da conversa, que é o que foi a que a gente se propôs a fazer aqui hoje, conversar, né? Não trazer nada para questão pastoral, acadêmica, mas é isso, é conversar. Até porque não somos, né? Nós somos aqui operantes, nosso ofício aqui é a história. Então eu gostaria de agradecer ao Instituto Histórico, né? A diretoria de Biblioteca Arquivo Museu, nomeado no diretor Pedro Simões, né? Que sempre organiza, não deixa o Instituto faltar nunca a Semana dos Museus. O Instituto entra na Semana dos Museus nas mãos de Pedro, eu acompanhei todos, sou fã de carteirinha, venho, participo, gosto, exalto, propago e dividir com você essa coisa de você dizer, né, assim, vamos dizer assim, até de gerações, né, somos gerações mais próximas, que a gente tem a oportunidade de conviver, nós não convivemos com o Cascudo, que foi, por exemplo, um dos diretores, ou com o Olavo de Medeiros Filho, que foi outro, mas a gente conhece a história dele, conhece os trabalhos dele, a gente sabe que está nessa continuidade. Também vê esse trabalho que aí Alexandre traz aqui para o Instituto, todo esse know-how dele, esse conhecimento, essas coisas que ele já vem, quer dizer, ele abraça essa instituição histórica com um carinho, acho que com um cuidado e uma atenção que é assim, emocionante, né? Eu acho que assim, faz com que a gente acredite que isso aqui só tem futuro e nada mais. Obrigado. Obrigado.